Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai fazer agora uma análise prévia das principais informações da Prova Nacional Docente. Tudo aquilo que vocês precisam saber para não ficar de fora e não perder nada em relação a esse, digamos assim, concurso, tá? Então, o Ministério da Educação, o MEC, publicou na terça-feira do dia 17, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, né, que é o nosso famoso INEP, o edital que detalha a Prova Nacional Docente, ou seja, o PND. A avaliação vai funcionar como um concurso nacional e unificado para selecionar professores de educação básica que lecionarão nas redes públicas do ensino do país. Tá? Então, vai servir para a rede privada? Isso é uma pergunta comum que eu recebi. E aí, pessoal, infelizmente, não. Então, esse edital, esse concurso, digamos assim, ele vai ser apenas para a educação pública, como diz aqui, ó, redes públicas. E quais são as redes públicas, né? Temos redes públicas a nível federal, estadual e municipal. Então, vejam só que interessante, pessoal. Então, por meio da mesma avaliação, será possível que um docente se candidate tanto para uma vaga de um município na região sul. Então, por exemplo, você é professor da região nordeste. Aí você quer ir para um lugar mais frio, digamos assim. Aí você pode fazer essa prova, essa mesma avaliação para concorrer na região sul. E aí, se você é do sul e quer vir para um ambiente mais quente, quer vir para o nordeste, né? Quer conhecer as praias, quer morar perto de região de praias, enfim, você também vai poder fazer isso, tá? Esse movimento de fluxo. Eu, particularmente, achei isso muito interessante, né? Porque às vezes a gente quer sair daquele local que você está, quer ir para um estado diferente, uma cultura diferente, e aí, infelizmente, as questões financeiras acabam pesando muito, né? E esse sonho fica sendo postergado. Então, é uma ótima oportunidade para quem quer mudar de estado, de cultura, né? Ali de área habitacional, ok? Então, quanto para uma oportunidade no Nordeste, por exemplo, aqui, né, falando. A PND não substituirá os concursos públicos. Cuidado, pessoal. Tá? Aqui diz que não substituirá. Porém, eu tenho uma leve crítica, porque a gente sabe que se isso for realizado anualmente, por exemplo, digamos assim, a cada 2 anos, talvez para os municípios e para o Estado não seja tão interessante fazer a prova, um concurso à parte, porque os custos para fazer um concurso é muito alto. E aí, provavelmente, os municípios e os estados, ao longo do tempo, vão sim querer aderir ao PND, digo assim, uma quantidade maior, e provavelmente os concursos, né, localizados, regionais, vão ficando em segundo plano. Então, aqui diz que não vai substituir, de fato não vai. Então, o seu município, né, pode fazer o concurso, o seu estado pode fazer, mas a gente sabe que a longo prazo, se isso for mantido, a adesão vai aumentar e, consequentemente, como uma consequência, né, não de forma outorgada, mas sim como uma consequência, os concursos públicos diminuirão bastante. Basta nos lembrar do Enem, né? Então, o Enem tinha essa proposta de não acabar com os vestibulares. Alguns ainda existem, mas em menor quantidade quando comparado com a do início do Enem. Ok, pessoal? E sim servirá como alternativa aos processos seletivos voltados para o professor. Aqui é justificando, né? Dizendo que não é bem essa a intenção e tal, mas a gente sabe que a longo prazo vai sim, o PND dele vai substituir sim os concursos públicos regionais e locais. Okay? Lógico, se for mantido, né? Que a gente sabe que quando entra o governo, sai o governo, as políticas infelizmente acabam aí sendo modificadas. Quando será a prova? Então a prova será aplicada em 26 de outubro em todo o país. E as inscrições vão de 14 a 25 de julho. Então anote aí, pega essa informação, já coloca aí num papel, cola na parede para não perder o prazo, tá? Principalmente as inscrições. Então, quando iniciar, já faz logo sua inscrição, já paga lá o boleto para não perder, né? Tem muita gente que estuda, se prepara e esquece de se inscrever, tá? Então, anota aí essa informação que é muito importante. E quem pode participar? Pode participar estudantes na fase final de cursos de licenciatura que estão inscritos no ENAD 2025 e demais interessados em participar de concursos ou processos seletivos públicos, ok? Então, não é algo somente para pessoas que já se formaram. Então, vai servir também de parâmetro para saber se o curso que você está fazendo, se o curso da sua instituição, a qualidade da instituição que você está, qual é ela, né? Então,
vai servir ali como uma forma de parâmetro também. Os concluintes que estiverem inscritos no ENAD participarão automaticamente da prova, sem necessidade de nova inscrição e com isenção de taxa. Outra informação também importante. Os demais candidatos devem se inscrever individualmente e estão sujeitos a uma taxa de R$ 85. Candidatos de baixa renda inscritos no CAD único e doadores de medula óssea podem solicitar isenção de taxa de inscrição. Então, se você está ali inscrito no CAD único ou você é doador, né, de medula óssea, você aí pode pedir a sua isenção e se livrar aí dessa taxa de R$ 85, ok? E aí, pessoal, trouxe algumas informações diretas do edital para a gente aqui ler e fazer algumas ponderações. Então, o edital ele dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos e prazos da PND. A PND será realizada com observância aos critérios definidos para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ou seja, ENAD, estabelecidos no ambiente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, para as áreas de licenciatura. Então, o ENAD das licenciaturas não estando vinculado às regras dos concursos ou processos seletivos estabelecidos entre os entes federados ou pelos entes federados. Poderão participar da PND os estudantes concluintes inscritos no ENAD das licenciaturas, como já informei a vocês, bem como os demais interessados em participar de concurso ou processo seletivo promovido pela União, Estado, Distrito Federal, município, que adotem o resultado da avaliação como etapa do processo de admissão própria. E aí, pessoal, um erro que eu percebi entre alguns professores, né, que fazem análise também de edital, é que como se o PND ele fosse somente para Estado e município. Não, pessoal. Então, instituições federais também podem adotar. Então, por exemplo, o Instituto Federal pode sim adotar também o PND. A universidade pode também adotar o PND. Precisa adotá-lo como único instrumento? Não, pode ser uma parte. Então, por exemplo, é um concurso para Instituto Federal. Então, por exemplo, o Instituto Federal, ele tem lá prova objetiva, prova discursiva, prova de idade, prova de título. Então, o Instituto Federal ele pode pegar o CNU ou o PND e a parte objetiva e colocar como uma das etapas da instituição. E aí, a partir disso, ela pode adotar outras etapas feitas por ela. Então, por exemplo, a parte objetiva, a prova objetiva seria o CNU, a prova discursiva pode ser do Instituto, ele mesmo fazer, e o restante dos processos, o restante das etapas. Então, cuidado. Institutos federais, universidades federais também podem adotá-lo. Então, não é somente estados e municípios, como muitos dão a entender aí. A PND não constitui concurso público em si, como processo independente. Visa subsidiar os concursos ou seleções conduzidas pelos entes federados. Visa subsidiar os concursos ou seleções conduzidas pelos entes federativos. E aqui, pessoal, o cronograma com algumas informações de prazos importantes, né, como a questão da isenção, quando é que já pode ser iniciada a solicitação, a inscrição para os demais participantes, o pagamento, né, o tratamento pelo nome, a aplicação, né, uma informação muito importante, né, quando é que vai ser a prova em si, os resultados preliminares, como diz aqui, resultado do recurso do gabarito preliminar, enfim. E aqui no último, né, a divulgação do resultado final da PND, ok? No dia 10/12 de 2025. Então fiquem atentos a esses prazos, essas datas, anotem aí no caderno de vocês, numa folha de destaque, coloquem na geladeira, na parede, mas não perca os prazos, principalmente o de inscrição. Abriu, já faz, não fique postergando não. Já abriu a inscrição, já faz, já paga seu boleto também. Não esquece de pagar o boleto. E a aplicação da prova da PND seguirá o horário de Brasília DF, conforme escrito abaixo. Então, abertura dos portões a partir das 12 horas, fechamento dos portões 13 horas, início da prova 13h30 e o término da prova 19 horas. Então veja que é uma quantidade de horas para você fazer sua prova bem. Então não tenha pressa em responder, analise bem as questões, leia, grife, marque, remarque, dê um pane no sistema, pede para sair, para dar uma voltinha lá no banheiro, vai beber uma água, volta e lê de novo, tá, pessoal? Então tem muito tempo para fazer a prova, não precisa de desespero. E como é que se vai dar a estrutura da prova? Então a PND terá 5 horas e 30 minutos de duração, olha só a quantidade de tempo, muito bom, fazer uma prova bem tranquila. Será composta por uma parte
de formação geral, docente, como aos cursos de todas as áreas, e um componente específico próprio de cada área de avaliação das licenciaturas, ok? Mais à frente vou falar um pouco sobre como você, que é professor, professora de educação física, pode se preparar nessa parte do componente específico. Formação geral. Então, o que é que vai se avaliar nessa formação geral dita aqui assim? Então, são 30 questões de múltipla escolha envolvendo situações problema com conteúdos transversais pedagógicos comuns a todas as áreas que serão avaliadas e uma questão discursiva, olha só que interessante, para avaliar clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, vocabulário e gramática adequados à norma padrão da língua portuguesa. Então, além da prova objetiva, também teremos uma prova discursiva. Tá? Então, são duas etapas muito importantes que vocês precisam saber. E estrutura da prova do componente específico, né? Então, no caso, o meu canal ele é dedicado a professores de educação física. Então, eu vou te dizer como você vai estudar para essa parte específica de educação física, ok? Então, veja a quantidade de questões, são 50 questões. Então, aqui, a parte principal da prova é o componente específico, tá, pessoal? Junto com a discursiva. Então, a parte específica, ou seja, as questões de múltipla escolha são muito importantes. Então, é bom que vocês estejam preparados para essa parte específica, sobretudo, que é onde vai praticamente garantir ou não a aprovação do PND. Então, são 50 questões de múltipla escolha envolvendo situações, problemas e estudos de caso. Então, aqui, pessoal, vai necessitar que vocês, candidatos, tenham um domínio teórico, né? Tá? E não somente prático. Então, é importante que vocês estudem as teorias, saibam os autores, saibam quem fundamenta toda a prática, tá? Então, diferentemente de uma preparação voltada a coisas mais objetivas, né, sem essas situações, problemas, você até pode fazer ali um estudo mais, né, resolvendo questões e tal, mas nesse caso específico do PND, você deve sim saber muito de aporte teórico. Tá? Então é importante que você saiba por que existe aquela divisão, quem inventou, quem são os principais autores por cada tópico, né, da matriz que eu vou mostrar a vocês logo a seguir. Então, é muito importante que vocês também tenham um domínio teórico e não somente prático. Então, além da prova teórica, né, junto com a discursiva, também teremos um questionário. A prova teórica ela vai medir o desempenho do participante em relação a conteúdos das diretrizes curriculares nacionais, das áreas avaliadas, habilidades de adaptação do desdobramento de conteúdos e competências de compreensão de temas específicos de sua profissão e assuntos contemporâneos. Já o questionário para o participante do ENAD da licenciatura 2025 vai coletar informações sobre o perfil do estudante e o contexto de seus processos formativos. Esta etapa vai ajudar na compreensão dos resultados teóricos e práticos do ENAD e no processo de avaliação dos cursos de graduação e das instituições de ensino. Também teremos um questionário contextual destinado a coletar informações que permitam caracterizar o perfil do participante e o contexto de seus processos formativos. Também teremos um questionário de percepção de prova, que vai coletar informações para medir a percepção dos participantes em relação à prova, que vai também auxiliar na compreensão dos resultados. Então, é um processo, é um edital que vai trazer ali também informações como se fosse uma avaliação do tipo diagnóstica para entender todo o contexto formativo ali dos professores que se formaram e dos que estão se formando. E agora falando estritamente da educação física, no artigo 4º, diz que a prova do ENAD, das licenciaturas e da prova nacional docente, no componente específico da área de educação física, terá como subsídio. Então, como é que está estruturado? Como é que foi pensado a prova de educação física? Então, ela foi pensada a partir das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em educação física, das diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica e em nível superior,
e também as normativas associadas às diretrizes curriculares nacionais e à legislação profissional, ou seja, todas aquelas leis que fazem parte do percurso estrutural da educação física. E aí, de forma bem didática, essas diretrizes no geral e de uma forma bem didática, essas diretrizes, normas e leis que regem a educação básica e em específico a educação física foi distribuída em dois tipos de competência, a competência 1 e a competência 2. Vou colocar aqui só para vocês terem noção, depois eu vou voltar. Então, nessa primeira competência, o que o CNU ou PND, como também pode ser denominado, ele vai buscar de competência nas pessoas, no alunado e nos profissionais de educação física. Vai buscar identificar os fundamentos teóricos e metodológicos do ensino, selecionar e utilizar diferentes metodologias de ensino e recursos didáticos, associar diferentes linguagens e tecnologias ao planejamento de ensino, elaborar um plano de aula que favoreça a produção de conhecimentos e autonomia discente, selecionar crítica e significativamente ações que promovam a autonomia discente, planejar e conduzir avaliações acerca dos processos de produção de conhecimento, daí promoção da autonomia e de valorização discente, como também dominar e aplicar os conhecimentos teóricos, práticos e as linguagens específicas do ensino da educação física, as abordagens didático-pedagógicas e os fundamentos teórico-metodológicos da educação, de forma interdisciplinar, as diferentes fases do desenvolvimento humano, etapas e modalidades da educação básica. Então veja que o padrão e as questões que vão ser colocadas vão ser de forma interdisciplinar, ou seja, dialogando não somente com a educação física em si, mas com todo o trato pedagógico que existe na educação. Além disso, é um tipo de prova que vai buscar associar tanto a teoria quanto a prática. Então, as questões, as ideias vão ser mais ou menos nesse sentido. Por sua vez, na competência 2, vai buscar verificar nos candidatos se eles conseguem promover o pensamento crítico sobre questões sociais decorrentes dos impactos da ciência e da tecnologia na sociedade, propor aos estudantes problemas cujas resoluções estimulem uma postura investigativa e científica, a apropriação e disseminação de conhecimento, relacionar as abordagens didático-pedagógicas, aplicar os conhecimentos teóricos práticos e as linguagens, avaliar domínios cognitivos, e aí de acordo com as fases do desenvolvimento humano, ou seja, se o professor ele consegue associar os conteúdos com as devidas etapas de escolarização e idade de seus alunos e elaborar a proposta de intervenção adequada a determinada etapa da educação básica, ou seja, reforçando essa ideia aqui, ok? E onde vocês encontram essas matrizes de referência. Então, a matriz de referência da avaliação geral foi promulgada pela portaria do INEP, já a formação geral docente está na portaria número 315, e aí as áreas de avaliação específica. Então, no caso da educação física, vai ser a portaria 320, ok? Então, você que for de outra área, que esteja assistindo ao vídeo, basta colocar no Google o número da portaria com a respectiva data que vocês conseguem achar, ok? Só que você, professor de educação física, não vai precisar fazer isso, que eu já trouxe aqui para vocês o que é que vai ser cobrado. Então, esses são os tópicos que estão sendo cobrados pelo exame. Então, esses são os tópicos que estão sendo cobrados pelo CNU. Então, vejam que são temáticas que fazem parte daquele rol de temáticas que normalmente são cobrados em concurso público, que são as dimensões históricas e filosóficas da educação física, as dimensões sociológicas e antropológicas da educação física, as dimensões morfofuncionais do movimento humano, desenvolvimento humano e aprendizagem motora, regulamentações e normatizações da educação física escolar, educação física escolar na área de linguagem, educação física na BNCC, educação física nas etapas e modalidades da educação básica, manifestações da educação física e na forma de brincadeiras, jogos, esporte, ginástica, lutas, danças, práticas corporais de aventura, concepções teórico-metodológicas da educação física escolar, fundamentos didático-pedagógicos da educação física escolar, prática educativa e dimensões de conhecimento na educação física escolar, avaliação na educação física escolar inclusiva, educação física, qualidade de vida e saúde, pesquisa em educação física escolar na contemporaneidade e tecnologias e inovação em educação física escolar. É muita coisa para estudar. Então, se vocês forem aprofundar em cada um desses tópicos aqui, vocês podem ter certeza que vocês não vão conseguir esgotar. Por quê? Porque para cada tópico desse existe um rol de referências.
Então não dá tempo de você estudar tudo sobre todos os tópicos. Então o que é que eu fiz? Através do meu curso, eu já trouxe uma seleção prévia que eu faço em relação aos tópicos. Então, por exemplo, em dimensões históricas e filosóficas da educação física, o que é mais cobrado neste tópico aqui? Então, lá no meu curso preparatório para professores de educação física, eu já fiz uma filtragem do que é mais cobrado sobre essas dimensões históricas e filosóficas. Então, você vai estudar somente aquilo que tem a maior probabilidade, aquilo que é mais recorrente em prova. Então, ao invés de você fazer isso sozinho, eu já trago todas essas informações filtradas. Por que isso é interessante? Porque a maioria dos professores que fazem concurso ou já trabalham, são casados, têm filho, enfim, não tem tanto tempo para fazer esse tipo de filtragem. Então vocês já vão adquirir um curso que já fez essa filtragem para você. E aí você pode dedicar sua preparação para as outras etapas também, para a formação básica, para a prova discursiva, enfim, todos esses conhecimentos. Mesma coisa aqui, ó, dimensões sociológicas e antropológicas da educação física. Se você for estudar por conta própria, você vai começar a ler tanta coisa. Outro exemplo, educação física na BNCC. Então, a BNCC é um documento com mais de 400 páginas. Se você for ler todo o documento, tentar estudar todo o documento, não vai dar tempo e você também não vai conseguir absorver todas as informações. Então, eu já fiz isso para você. Então, no meu curso, eu trago o que é mais cobrado na BNCC e aquilo que é mais recorrente em provas na BNCC. Então você já vai ter essa filtragem, essa peneira que eu fiz previamente para vocês, ok? E aí, quem quiser adquirir o curso completo, o link está na descrição do vídeo. É um curso que possui uma matriz que é comum a todos os concursos. Professor, o seu curso ele é de acesso vitalício ou é temporário? O acesso dele é vitalício. Professor, ele é um curso estático, ou seja, não há atualizações de forma alguma. Então, semanalmente, eu faço atualizações no meu curso. Então, você vai comprar hoje da forma que ele está e todas as atualizações que eu faço semanalmente, você também terá acesso gratuitamente. Então, você não precisa mais pagar nada por isso. Comprou uma vez o curso, você vai ter acesso a todo o material que já está lá e a todas as atualizações que eu faço semanalmente, ok? E um outro diferencial do meu curso em relação a outros que já estão aí no mercado é que as informações que constam nele, tá, no meu curso, são do ano de 2023, 2024 e 2025. Então, o meu curso só é composto por informações que estão sendo mais cobradas do ano de 2023, 2024 e 2025. Então, cuidado, pessoal, tem muito curso aí com informações pretéritas, ou seja, 2015, 2016, 2017, 2018. Então, é preciso que vocês estudem por um material atualizado, ok? E aí, uma outra questão diferencial do meu curso é o valor. Então, um curso completo tem aula teórica, aula de resolução de questão, material em PDF, simulado, questões por banca. Hoje o curso já conta com mais de 1000 questões. São 1000 questões que são analisadas uma por uma, item por item. Diga onde está correto, diga onde está errado, por que ele está certo, por que ele está errado, onde vocês encontram as informações daquelas questões também, tá? Então o valor. Então tudo isso vocês terão por apenas R$ 159,99. Então é o curso mais completo do mercado, o mais atualizado, acesso vitalício. É um curso que possui uma matriz que é comum a todos os concursos, faltou essa aqui, a todos os concursos e contempla todos os tópicos do CNU. Então você vai estar se preparando tanto para o CNU quanto para qualquer outro concurso, seja de nível municipal, estadual e federal. Ok, pessoal? Então é isso, um abraço e até breve.